A Secretaria Nacional de Justiça, vinculada ao Ministério da Justiça, suspendeu a cooperação jurídica internacional com o Peru em casos ligados à Odebrecht, hoje Novo Honor. A decisão segue manifestação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que já havia paralisado a cooperação em abril. Em setembro de 2023, Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa de Lula e decidiu que todas as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht e dos seus sistemas Drausis e MyWebDB não poderiam ser usados em quaisquer processos criminais, eleitorais, civis ou de improbidade administrativa no Brasil. A decisão de Toffoli está há 19 meses em vigor, gerando anulações em série, sem que 3 recursos apresentados contra ele tenham sido apreciados pelo STF. As ações foram enviadas ao STF pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, pelo Ministério Público de São Paulo, o MP de São Paulo, e pela Procuradoria-Geral da República. O Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República alegam que o Peru não prestou esclarecimentos suficientes sobre o uso dessas provas. Em despacho assinado em 7 de maio, o secretário nacional da Justiça, Jean Uema, determinou a suspensão da cooperação e ordenou a apuração interna sobre eventuais violações por parte das autoridades peruanas, segundo o Globo. De acordo com a PGR, esta é a 3ª suspensão da cooperação com o Peru. As demais cooperações jurídicas entre os países seguem válidas para casos sem relação com a Odebrecht. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, criticou o governo Lula ao reagir à notícia sobre o rompimento da cooperação. O ex-juiz da Lava Jato escreveu, abre aspas, o governo Lula reincide em exportar impunidade para proteger corruptos. Deve ser a página mais vergonhosa da história da cooperação jurídica internacional. O que aconteceu com o Ministério da Justiça / Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional? Questiona. Fecha aspas. E aí, Ricardo, com base em tudo isso que nós falamos, qual a sua avaliação sobre este cenário e a reação do Moro? Olha, é aquela velha história de que o papel aceita tudo. Motivos jurídicos, sob o aspecto técnico, pelo menos diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República, há para a suspensão desses acordos, para a suspensão do envio e da utilização dessas delações por parte do governo peruano. A alegação da Procuradoria-Geral da República é que o governo peruano, na verdade a justiça peruana, está quebrando as regras desse acordo firmado com o judiciário brasileiro. Essa documentação, essas delações, elas só poderiam ser utilizadas no curso dos processos dos envolvidos nessas delações. E segundo a Procuradoria-Geral, a Justiça peruana está utilizando essas delações para poder mover outros processos contra o Odebrecht em território peruano. Tem uma ação de expropriação de ativos do Peru lá em território peruano e também tem uma outra ação jurídica, dessa vez é o Odebrecht que move uma ação contra o Peru, contra o país, contra o Estado peruano, move uma ação numa Câmara Arbitral de Londres, e segundo a PGR daqui, a justiça peruana está se utilizando dessas delações para se defender, e aí estaria quebrando esse acordo. Então, sob essa ótica, assiste razão a justiça brasileira. Agora, a gente não tem como dissociar isso tudo da motivação política, porque eu custo acreditar que de uma hora para outra, o judiciário brasileiro, que não dá conta de fiscalizar, não dá conta de atuar de forma correta aqui dentro do Brasil, vai se meter agora a fiscalizar, patrulhar o judiciário peruano. Nesse caso não tem cabimento. Eu acho que aí, nesse momento, o viés político tem contado e contado muito. Talvez o governo Lula, especificamente, não esteja muito satisfeito com o que está acontecendo lá. Inácio, tem 3 ex-presidentes do Peru presos. É o Alejandro Toledo, o Ollanta Humala e o Pedro Paulo Kuczynski. E só não tem 4 porque o outro ex-presidente, o Alan Garcia, ele se suicidou em 2019. Não tem como a gente não associar essa situação também
a concessão do asilo político que o presidente Lula deu à esposa do Humala, a Nadine Humala. E aí, nesse sentido, é que eu acho que assiste toda razão a manifestação do senador Sérgio Moro. Já não basta a gente exportar os esquemas de corrupção, agora a gente também está querendo exportar a impunidade. Está querendo que a justiça peruana passe pano para os crimes de corrupção dessas empresas lá no Peru, como a justiça brasileira passou. Duda Teixeira. Eu hoje falei com um advogado peruano, o Dino Carlos Coria, que acompanha bastante essa operação da Lava Jato no Peru, e perguntei para ele como é que o fim dessa cooperação jurídica da justiça brasileira impacta lá no Peru, né? O Peru é o país que não só foi onde mais, acho que talvez o que mais teve essa interferência das empreiteiras brasileiras fazendo acordos, né, investindo em campanhas para depois ganhar contratos públicos, como também a Lava Jato. Eles têm uma operação Lava Jato, né, que é inspirada na Lava Jato brasileira. E aí perguntei para ele, por exemplo, o que acontece com a condenação do Ollanta Humala, ex-presidente, e da Nadine Heredia, que era a primeira-dama, esposa do Ollanta Humala. O que ele disse para mim, olha, nesses casos em que já teve a condenação, nada se altera. E essa condenação que foi feita tanto do Ollanta quanto da Nadine Heredia, ela foi feita com base, muitas vezes, além das evidências que eles próprios coletaram lá, mas também de evidências dos depoimentos de delação premiada aqui no Brasil, que já tinham sido feitos, que foram impressos e foram entregues. Então, esse material foi usado já no julgamento tanto do Ollanta Humala quanto da Nadine Heredia. A gente até viu, acho que a gente até mostrou aqui no Papo Antagonista, a juíza, né, anunciando a sentença, e ela fala, olha, a gente sabe que teve ali uma decisão em relação às provas, mas a gente entende que teve os atos ilícitos, então a gente vai julgar a partir das provas que a gente tem. E aí teve a condenação. Mas ele me falou que tem vários outros casos que estão num estágio mais inicial, então ainda está acontecendo investigação, ainda estão começando a fazer as acusações, e aí que nesses outros casos da Lava Jato no Peru, eles estavam contando ainda com a cooperação da justiça brasileira. Eles queriam, por exemplo, uma coisa que era muito importante lá, eles queriam interrogar executivos da Odebrecht, né, que hoje se chama Novonor. Então, eles estavam mais ou menos contando com isso. A hora que você suspende essa cooperação, você não consegue mais produzir mais provas, né? Fazer mais interrogatórios. Você tem que usar aqueles que já existiam. E aí, ele me falou, o Dino Carlos, falou assim, olha, realmente isso vai enfraquecer os casos que ainda tem de Lava Jato aqui no Peru, que ainda não teve a sentença final. Então, o Sérgio Moro tem razão quando fala aí que o Brasil está ajudando a exportar a impunidade. Aí eu pergunto, Ricardo, até que ponto mais essa decisão controversa do STF colabora para a imagem já meio capenga do tribunal, ou é apenas mais uma coisinha que é tanta coisa acumulada que já não tem mais peso? Eu sinceramente acho exatamente isso aí, sabe, Inácio? Tudo bem que sempre no fundo do poço, o Brasil, de um modo geral, costuma abrir o alçapão que tem lá embaixo e conseguir descer um pouco mais. Mas a imagem do STF, principalmente no que se refere à Operação Lava Jato, ela já está tão destruída, já está tão escancarada para todo mundo, tá, Inácio? Que há um uso político descarado, escancarado do STF em todo esse caso, que eu não sei se é possível manchar ainda mais. Não sei se é possível fazer com que o brasileiro enxergue ainda de forma pior essa atuação do STF. Veja só essa situação. Você mesmo, ao anunciar a matéria, você nos mostrou, Inácio, que existem 3 recursos contra a decisão do ministro Dias Toffoli.
É uma decisão que já dura 19 meses e esses recursos não foram julgados. Enquanto esses recursos não forem julgados, a decisão fica valendo. E todas as sentenças que foram proferidas através daquelas delações, está tudo caindo uma após a outra. A gente tem, infelizmente, trazido essas notícias com relativa frequência aqui. Porque eles não apreciam, o STF não senta e aprecia o recurso, então fica dado como válido a decisão do Toffoli. Agora, eu imagino só num exercício de imaginação, porque eu não acredito que o Supremo, a gente conhece muito bem o espírito corporativista dos ministros, eu não acredito que o Supremo iria rever, ou um dia irá rever a decisão do Toffoli, mas vamos nesse exercício de imaginação pensar exatamente isso. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, eles resolvam se sentar e rever esse assunto e acabem derrubando a decisão do Toffoli. Como é que você vai fazer com todos esses casos que foram anulados? Muitas dessas penas, provavelmente, por causa disso, vão estar prescritas. Nem os processos irão começar de novo. Inácio, a gente assistiu isso com o caso do presidente Lula, porque quando caíram as condenações, o que ocorreu é que isso deveria, por decisão do Supremo, tramitar lá na Vara Federal de Brasília, e aí já havia perdido o que os juristas chamam de perdido objeto, porque a sentença já estaria prescrita, as penas já estariam prescritas. É muito provavelmente o que pode acontecer se um dia a decisão do Toffoli for anulada. E acho que vale também só fazer aqui mais uma ponderação que o Toffoli, Dias Toffoli, ministro do STF, foi quem anulou essas provas, dizendo ali a suspeição do Moro, mas essa decisão também foi sancionada, validada por outros ministros do STF, mas nessa última decisão é uma decisão de uma secretaria do Ministério da Justiça. Então, assim, não é só o STF que está trazendo esse revés para o combate à corrupção no Brasil e no resto do mundo, no Peru também, mas o Ministério da Justiça, quem comanda é o Ricardo Lewandowski, que foi ministro do STF e sempre votou ali a favor do PT e do Lula enquanto foi ministro. E também teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido também para cancelar essa cooperação jurídica, e a PGR, quem comanda é o Paulo Gonet, que está nessa posição, ele que foi indicado ali pelo Gilmar Mendes, aliás, era sócio do Gilmar Mendes no IDP, na faculdade lá em Brasília. Então, a gente tem o STF e a gente tem esses tentáculos do STF hoje no Ministério da Justiça e na Procuradoria-Geral da República, todos caminhando na mesma direção de, no final, o resultado é esse de exportar impunidade.